Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá, Rafael. Olá, Jenny. Sabor de hoje é sabor de Manaus. A cidade fez aniversário ontem e nós precisamos falar dela. Muita gente dando parabéns, mas me pergunto, há motivos reais para parabenizar Manaus? Porque assim, eu queria lembrar alguns dados que vieram à tona esse ano e que preocupam em relação à cidade. A região metropolitana de Manaus é a região metropolitana do país inteiro com a maior taxa de pobreza, 41,8%, superando todas as demais regiões metropolitanas. Manaus é a segunda cidade brasileira, a segunda capital brasileira, em área favelizada. Quase metade de Manaus, 47,84%, é ocupada por favelas. Manaus foi superada nesse item por Belém, onde mais da metade da cidade de Belém é ocupada por favelas. Favelas, entenda-se aqui, a situação que você tem serviços públicos precários. Desde o transporte público, acesso à água potável, a esgotamento sanitário, a serviços públicos como escola, hospital, enfim. São dados muito trágicos. E aí talvez, muito mais do que dar parabéns, seria importante desejar força e que algumas coisas acontecessem para a cidade. E aí eu quero me reportar aos Novos Horizontes para Manaus, que é a promoção da Band News Difusora para o aniversário, que eu acho muito feliz a ideia do nosso diretor, que propõe que nós pensemos a cidade. O que nós sonhamos ou planejamos para a cidade? Que sonhos são esses? São factíveis? Porque é clichê dizer que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto pode ser realidade, é clichê, mas é verdade também. Então, por isso, eu quero parabenizar a diretoria da Band News Difusora FM pela promoção. E aí, eu que não posso participar da promoção, eu queria falar um pouco aqui dos meus sonhos para a cidade. Quais são os sonhos do Orlando, cidadão que nasceu e se criou uma parte do tempo e mora em Manaus, para o futuro da cidade? O primeiro sonho que eu tenho é que a Zona Franca de Manaus mantenha suas vantagens competitivas e que nós saibamos diversificar a matriz econômica com atividades, por exemplo, como o turismo, que tem alto poder de geração de vagas de trabalho, e com a indústria sustentável. Sustentável no sentido de aproveitar matérias-primas do Amazonas, sem ser predatório, inclusive. Outro sonho importante que eu considero é que a gente traga as taxas de preservação e de conservação ambiental para níveis seguros, porque nós estamos aí há 4 anos batendo recorde de devastação da Amazônia em queimadas, em invasão de garimpos. Enfim, o 2021 foi o pior ano em 36 anos em termos de garimpo ilegal. Então, é um sonho, sim, que nós possamos trazer as taxas de preservação e conservação ambiental a ocuparem níveis seguros e saudáveis para o Amazonas, porque Manaus é a capital do Amazonas, e é inevitável que a questão da natureza, do meio ambiente, tenha uma influência enorme sobre Manaus, sobre o turismo da cidade, sobre a produção dessa indústria sustentável, enfim. Nós sabemos que a maior riqueza, ou uma das maiores riquezas que o Brasil tem é a Amazônia. Nós só não sabemos como aproveitar dessa riqueza, como monetizar essa riqueza. As propostas que existem são muito mesquinhas, medíocres, e são de devastação. É aquela história, não, a galinha dos ovos de ouro, em vez de botar os ovos, quer matar a galinha. Aí não dá certo, né? Então eu sonho muito que a gente tenha aí níveis de preservação e conservação ambiental saudáveis, bons, que nos permitam ter um ar respirável, água potável nos rios, e que se expurgue em definitivo, que se exorcize em definitivo esse saque que nós vivemos hoje. Nós estamos sitiados por garimpeiros ilegais e, para muito além disso, por outros criminosos ambientais, muitos deles financiados pelo narcotráfico. E eu tenho mais um sonho que tem que ser uma consequência dos demais, né? Que é uma melhor distribuição de renda para Manaus, para as pessoas que moram em Manaus. Ainda hoje, 20% da população inteira detém todos os meios de produção. Ou melhor dizendo, 20% da população de Manaus detém 80% da força de produção de riqueza.
Esse dado é muito significativo e mostra como Manaus tem uma concentração de renda excessiva. Manaus é o 7º PIB, Produto Interno Bruto do país. E Manaus e região metropolitana são o primeiro lugar entre regiões metropolitanas em nível de pobreza, em taxa de pobreza. Olha como é dicotômico isso. Olha esse contraste. Então eu desejo, sim, que haja uma melhor distribuição de riquezas e de renda na população de Manaus e desejo que a gente melhore em termos de IDH. Manaus tem que ser uma cidade produtiva, uma cidade boa para quem se vive, porque inclusive no turismo não existe lugar bom para o visitante que não seja bom para o seu habitante. Fica aí a dica. E de resto que Manaus conserve todas essas coisas que fazem dela única, né? Um amigo meu uma vez me disse uma frase que eu jamais esqueci. Eu tenho que dar esse crédito para o Davi Israel, o designer, que ele falou o seguinte: Orlando, em Manaus, você sai a pé de um dos principais templos católicos da cidade, que é São Sebastião, em 2 quadras está numa mesquita e mais 2 quadras está numa sinagoga. E por perto deve haver alguma igreja evangélica. E nunca houve nenhum conflito. Isso é Manaus. Que assim permaneça. #pensa. Bem, eu vou terminar hoje essa coluna com os desejos para Manaus, convidando o nosso ouvinte a entrar no site da Band News Difusora FM e dizer quais são os novos horizontes que ele quer para a cidade, na economia, no meio ambiente, na cultura, no futuro, enfim. Vá lá, se expresse, é super importante. E, como trilha de hoje, eu trouxe Chopin, mas eu trouxe Chopin numa cena de um filme que eu adoro, que é um filme de 1956, Melodia Imortal. E ele é tocado diferente, a 4 mãos, com certo descompromisso. Muita gente acha cafona, mas eu particularmente adoro essa cena e a sonoridade dessa cena que eu trouxe para celebrar essas felicidades a Manaus. Não resisto. Acho, para mim é muito bonito. Então, para vocês, Rafael e Jenny, uma excelente semana, que seja próspera, saudável e traga boas novidades. Belíssima escolha do Orlando Câmara, belíssima coluna também falando sobre a nossa cidade de Manaus.